A escala de poder do universo de Naruto foi completamente chutada. Lá na guerra, eles já começaram quando mostraram coisas casca grossa, como o Jubi, Madara e o Obito, que absorveram o Jubi, o Hagoromo e a Kaguya. Mas galera, esse pessoal todo não é absolutamente nada perto do que é o novo deus da obra, Shibai Otsutsuki. Vem comigo que vocês vão entender quem é esse cara e por que ele simplesmente faz o Madara parecer uma formiguinha. Hein, Nestran? Fetter aqui, hein? Presta atenção, galera. Chutaram o balde. Chutaram o balde, mas chutaram bonito. Bapo. Mandaram lá pras estrelas. A escala de poder em Naruto sempre foi uma coisa, né, que crescia aos pouquinhos. Percebia, né? Tipo, degrau por degrau. Até a guerra. Na guerra, a galera despertou uns poderes absurdos, de apelões, e a escala de poder foi pro escambau, né? Foi pro caramba. Mas o que fizeram agora em Boruto foi atrás do balde chutado, que já tinha chutado, e chutaram de novo. Só que com toda a força agora. Antes tinham chutado, pô, agora detonaram, pisaram em cima, amassaram, jogaram no fogo. Agora a gente tem uma divindade em Boruto, galera. E quando eu falo divindade, eu tô falando divindade. É, deu pra perceber, né? Eu tô falando de um deus mesmo, divindade Deus. E já que estamos falando de Deus, pelo amor de Deus, deixe seu like aí. Casca grossa pra caramba. E já comenta aqui. Você acha que faltava isso na obra como um todo? O crescimento de poder? É porque assim, se uma obra parar em poder, não tiver escala, não tiver crescimento, você não tem muito como evoluir, né? Porque você quer sempre realmente bater novos obstáculos, ver personagens diferentes. Mas a pergunta é, nesse nível, nesse grau de mudança, pra você tá legal? Pra você, quanto mais coisas exóticas, melhor? Comenta aqui o que você tá achando da obra como um todo. Manda ver, vamos lá. Bom, no capítulo 75 de Boruto, o Amado jogou um monte de informação na nossa cara e agora a gente tá tentando lidar com todas as informações. O universo de Naruto não tá preparado para uma entidade do nível que o Amado descreveu. Bom, a gente já sabe, graças ao Amado, pô, cara bem amado como ele, né, que os outros Otsutsuki são parasitas alienígenas que passam de planeta em planeta plantando um Jubi e comendo fruto de chakra, que aparece quando o Jubi se transforma numa árvore divina e absorve, né, os genes de todos os seres vivos desse planeta. É desse jeito que os Otsutsuki evoluem. Eles são assim, são uma raça que precisam disso. Eles comem um fruto de chakra e absorvem toda a carga genética do planeta inteiro. Então assim, aquele Otsutsuki ele vai ficando mais forte, mais poderoso, com mais habilidades diferentes. A gente viu o Momoshiki ficando ultra tunado, né? Depois que de transformar o Kinshiki num fruto de chakra e consumir o fruto. E a Kaguya nem se fala, ela virou o ser mais poderoso da Terra depois de comer o fruto da árvore divina. A gente não sabe quantas frutas de chakra essa galera consumiu antes de aparecer, né, na história. Mas não parece ter sido muitas, porque eles não mostraram nada na aparência que denunciasse isso. E se esses Otsutsuki são poderosos pra caramba, né, tendo comido não muito mais do que tipo um fruto, imagine então o Shibai. Galera, o Shibai passou anos fazendo todo esse processo de comer fruto de chakra em planetas e de reviver com karma. Ele fez isso não por décadas, tipo não por séculos, mas por milênios. Consegue imaginar onde que eu tô chegando? O cara devorou a vida de incontáveis planetas durante milênios. Então a quantidade de poder que esse maluco conseguiu não é brincadeira. É só você pensar que a Kaguya é tudo aquilo porque ela comeu uma fruta. A Kaguya comeu uma fucking fruta. Imagina o Shibai que tava ali, pô, na agronomia por milênio, plantando, colhendo, era fruta pra caramba. E lembrando, a cada fruta de cada planeta que ele comia, ele ganhava mais poderes e a cada fruta a genética dele evoluía. E todo esse acúmulo de poderes e de genética evoluída dele fez com que ele alcançasse um status de divindade. Quem conhece a história do Superman Prime sabe do que eu tô falando. Ele foi atrás de poder por milênios e conseguiu esse poder. O poder dele era tão grande que ele conseguia fazer tempestades com simples acenar de mãos, né? Fazer cair raios com um grito. Ele podia fazer tudo isso, nem precisava sequer selos de mão, não precisava aquele... Pra que isso, né? O conjunto de poderes que o Shibai tinha era conhecido como Shinjutsu, ou técnicas divinas. E não é só que ele comeu as frutinhas, ficou super forte e todo mundo começou a chamar ele de divindade só porque ele era fortinho. Não! O cara consumiu tantas frutas, ficou tão poderoso que ele simplesmente descartou o próprio corpo. Corpo pra quê corpo? Descartou como se fosse roupa velha. Porque o corpo dele passou a ser isso, né? Uma roupa velha que, tipo, não cabe mais nele. Troca, né? A roupa ficou velha, troca. Ele literalmente transcendeu. Transcendeu realmente. Você viu o filme Transcendence? Lembra um pouquinho isso? Lucy, lembra também? Bom, o corpo dele foi descartado e aparentemente o Amado conseguiu acesso a ele. Talvez graças ao Jigen, né? A gente ainda não sabe. Mas vamos lá, pegando o DNA do corpo descartado do Shibai, aquela roupa velha que eu falei pra vocês que o Shibai deixou pra lá, o Amado replicou as habilidades dele na Eida e no Daemon e no Cold.
A habilidade de bate e volta do Daemon, o Senningan da Ada e o teletransporte por faces do Cold são todos poderes que o Shibai tinha. Além disso, as técnicas de encolhimento do Ishiki também são Shinjutsu e foram herdados pelo Kawaki. Os ninjutsus, que são as técnicas ninjas que a gente conhece, são só tentativas humanas de replicar o Shinjutsu usando selos de mão para isso. Enquanto os ninjutsu são uma classe de técnicas ninja criadas pelo Indra, os Shinjutsu são uma classe de técnicas divinas usadas pelos Otsutsuki. Isso significa que muitas técnicas que a gente conhece hoje podem ter a classificação de Shinjutsu, como o Rinnegan, por exemplo. O Amado diz que os poderes dos deuses são poderes que podem realizar milagres e muitos dos poderes do Rinnegan com certeza se enquadram nisso, né? Fazem milagres. Como o Rinnegan Tensei, por exemplo, pode reviver as pessoas. Isso é um milagre. Já deu pra sacar que esse Shibai é um absurdo de poder, né? É uma real divindade dentro do universo de Naruto. Concordo? Finalmente faltava isso, né? Um Zeno dentro de Naruto. Mas acho que a gente tem que se ligar bastante nessa questão dele ter simplesmente descartado o próprio corpo. De acordo com a teoria das cordas, o que liga as coisas ao tempo e ao espaço é fisicalidade, ou seja, uma forma física. Física. PT, teoria das cordas, eu não sei, eu falei isso. O Shibai ele transcendeu essas coisas quando ele decidiu desistir do próprio corpo. Tipo, não precisa do próprio corpo. O Momoshiki confirmou que o Shibai é um ser que está em uma outra dimensão. E não é que ele foi para uma dimensão tipo Kamui, é que ele foi para uma dimensão acima das 4 dimensões do espaço e do tempo. Por definição, o universo básico é formado por 3 dimensões de espaço e uma dimensão de tempo. A afirmação do Momoshiki já coloca o Shibai acima desses 4 níveis de existência. O que significa que o Shibai está no nível, pelo menos, 5 dimensões aí, né? Ele não pode ser visto e nem sentido por nenhum outro personagem do universo de Naruto, porque todos os outros personagens de Naruto estão limitados às 4 dimensões básicas. As que a gente conhece, a nossa física. Ele é uma divindade que está acima disso tudo. Agora, o que não sai da nossa cabeça é cabelo. Não. Como diabos eles vão derrotar um cara desse? Como? Como é que eles colocam um ser desse nível pensando que existe alguém que possa derrubar alguém? Olha, eu só consigo pensar em muito roteiro. Será que Boruto vai derrotar ele com Rasengan? Com o poder da amizade? Pô, aí de repente pode, né? Bom, eu na real acho que não vai ser derrotado. Eu acho que ele não tem como ser derrotado. Mas isso não quer dizer que o pessoal de Konoha vai perder. Porque assim, vamos combinar, né? Se o Shibai aparece ali em Konoha, é fim do mangá. Acabou. Acabou a história. Sobe os créditos. The world's gone, né? Não tem o que fazer com o ser que transcendeu as 4 dimensões. Ninguém ali poderia fazer nada. Vai fazer mãozinha. O Shibai, mãozinha bonitinha. Faz sombrinha pra mim. Deixa eu botar uma vela aqui. E aí que tá, eu acho que o Shibai não vai nem chegar a aparecer. Provavelmente o papel dele vai ser bem parecido com o papel do sábio dos 6 caminhos, até certa parte da história. O Hagoromo, ele era visto como um deus também. A galera tinha essa noção que o Hagoromo era um deus, né, como alguém todo poderoso, esse tipo de coisa. Ele era uma figura divina distante que a galera do mal tentava alcançar. E eu acho que o Shibai vai ser um pouco disso. O objetivo do Cold é justamente se tornar um deus Otsutsuki, da mesma forma que o Shibai virou. O Shibai vai servir como uma referência, né, do que o Cold quer alcançar, mas ele não necessariamente vai aparecer na obra. Vai ser realmente um ser divino que a gente só ouve falar, mas nunca vai ver, tipo, só citação. Porque se a gente chegar a ver ele na história, lascou pro pessoal do bem. A não ser que ele realmente tenha evoluído, inclusive mentalmente, não precisa dizer, vou conquistar Ramunda, eu vou dominar Ramunda. Porque eu sempre penso, o cara evolui e continua vilão. Sério. Mas comenta aí, você tá ansioso pra ver mais desse deus Otsutsuki? Comentem, que eu vou ler tudo. E toca aqui agora, se inscreve no canal, obrigado de coração, galera. É muito bom saber que você tá aí, rumo aos 14 milhões. Tamo junto, hein? Tamo junto. Aqui é família, casca grossa demais. Você tá junto comigo. Valeu, galera, até a próxima. Fui!